Queria fazer hoje é lembrar, só terminar, fechar aqueles pontos da aula passada sobre direito subjetivo, dever, responsabilidade, só retomar um pouquinho, rapidinho, aquilo que a gente viu na aula passada, fechar aquela visão do Kelsen, que tenta reduzir todos esses conceitos ao conceito de norma jurídica, né? A elementos da norma jurídica, que é o que ele chama da estática jurídica, né? O estudo da norma jurídica e os seus elementos. E hoje a gente já pula para o estudo do ordenamento jurídico, da relação entre normas, que o Kelsen chama de dinâmica jurídica, né? Essa parte da teoria. E aí vamos focar nessa diferença entre validade e eficácia. Para, na próxima aula, a gente já tentar fechar essa visão da teoria do ordenamento jurídico, ou da dinâmica jurídica, com aqueles 3 pontos principais que caracterizam o ordenamento jurídico, que são a unidade, a consistência e a completude. Quer dizer, como que a gente analisa o direito como sendo um só conjunto de normas, um conjunto de normas sem nenhuma lacuna, sempre você vai achar uma solução para qualquer que seja o caso no direito, e apenas uma solução, quer dizer, tem que ter algum método para resolver inconsistências aparentes, né? Antinomias. Enfim, e aí com isso a gente já fecharia o principal do curso. Depois a gente vai ter as aulas com professores convidados, vai ter uma aula para revisão e uma aula para fechar a visão mais da teoria pura do direito. Claro, em paralelo aos seminários também, né? Mas é isso, então. O que eu queria retomar é aquela ideia do Kelsen. Toda norma jurídica necessariamente institui uma sanção. Quer dizer, a gente poderia reduzir toda norma jurídica a uma hipótese e a uma consequência, sendo a consequência uma sanção devida, ou seja, principalmente o Kelsen estava pensando em uma sanção negativa, numa sanção punitiva, uma punição. O direito só funciona se ele vincula condutas à ameaça de punições, ameaça de um mal, direta ou indiretamente, né? Então a gente viu, claro, tem uma norma pode revogar a norma anterior, ou uma norma pode estipular que determinado ato vai ser nulo, vai ser inválido, mas ainda assim, indiretamente, toda norma está ligada, ainda que ela não estipule uma sanção, ela está ligada a uma outra norma que estipula uma sanção. E a partir dessa ideia, o Kelsen definia: se toda norma, direta ou indiretamente, estipula uma sanção, toda norma institui um dever. O dever é a conduta de evitar a sanção. Então, em vez do direito, como nos 10 mandamentos, lá recebido por Moisés no Monte Sinai, em vez do direito de dizer não matarás, o direito diz: se você matar, qual é a sanção? Portanto, o dever é não matar. Todo mundo tem o dever de não matar. Bom, e com isso o Kelsen dizia: o tal direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? Essa ideia milenar, tão valorizada no século XIX como o grande elemento do direito privado, especialmente. O Kelsen vai dizer: o direito subjetivo é um possível reflexo do dever, que é a conduta que evita a sanção, que aí sim é um componente necessário de toda norma jurídica. Porque, lembrando, ele dizia isso, que existem deveres aos quais não correspondem direitos subjetivos reflexos. Ele pensava, dava 2 exemplos principais: os deveres militares e os deveres ambientais. Porque você diz que você tem um dever militar, você não diz que o Estado tem o direito a cobrar esse dever. Na verdade, o Estado tem o poder de instituir esse dever, né? E os deveres ambientais também, o Kelsen não pensava em direitos subjetivos associados a entes não humanos, aí, a animais, a plantas. Ele falava: é um dever ao qual não corresponde um direito subjetivo, né? Ah, ponto do zero, vamos lá. Bom, mas aí o que eu queria destacar é só aquelas 3 situações um pouco diferentes que eu comentei no final da aula, que estão também no capítulo, eu sei, mas só para reforçar que são situações
um pouco estranhos, porque a gente sempre pensa que alguém tem um dever, portanto, outra pessoa tem um direito subjetivo correspondente a esse dever. No caso mais claro, no contrato, alguém tem o dever de pagar um preço e tem o direito a receber o imóvel. Aquele que tem o dever de entregar o imóvel tem o direito a receber o pagamento. Isso é uma situação típica. O sujeito do direito é o objeto do dever e o objeto do direito é o sujeito do dever. A primeira situação atípica que a gente destacou é essa quando quem deve receber a prestação do dever, quem é o beneficiário do dever, não é a mesma pessoa que pode cobrar a execução desse dever. Não é a mesma pessoa que tem o direito subjetivo. Então, a gente acaba tendo um terceiro elemento nessa relação, que é um elemento estranho, porque não é o sujeito de direito, não é aquele que pode cobrar a execução do dever, mas é aquele que vai receber o benefício do dever, é o beneficiário do dever. Aí eu mostrei aqueles exemplos lá do alveloz. O exemplo mais claro é esse, da promessa em favor de terceiro. Quem tem o direito subjetivo, quem tem o dever aqui é o A, né? O A promete a B uma vantagem ao C. O A tem o dever de entregar esse bem, esse serviço. O B é quem tem o direito subjetivo, porque ele recebeu a promessa do A. Então, ele é que pode cobrar ao A a entrega desse produto. Mas esse produto, esse serviço, essa prestação, deve ser entregue não ao B, mas sim ao C. A vantagem é em benefício de um terceiro. E aí comentei também que existe um instituto no direito inglês, que não existe dessa maneira exata no Brasil, que é o trust, é, que é justamente essa relação em que alguém tem um conjunto de bens, a propriedade é transmitida ao B aqui, mas esse B deve administrar a propriedade não no seu próprio interesse, deve administrar essa propriedade no interesse de um terceiro, que é o C. Então, enfim, fica uma relação um pouco mais complexa, porque quem é o sujeito de direito subjetivo não é quem deve receber a prestação. Bom, só para a gente saber que existe, aí vocês vão ter no direito civil, no direito comercial, vão estudar situações concretas em que existe essa disjunção entre quem é o beneficiário do dever e quem é o sujeito de direito, né? E a segunda situação atípica, né, é essa em que quem tem o dever não é a mesma pessoa que deverá cumprir esse dever de maneira forçada se descumpriu esse dever de maneira espontânea, né? O que é a responsabilidade, no fundo? Responsabilidade é a execução forçada do dever. Você deixou de cumprir aquele dever espontaneamente e agora você vai receber a sanção, vai ter que cumprir aquele dever e eventualmente vai receber uma multa, uma penalidade por ter descumprido aquele dever. E o exemplo mais claro aqui, como eu comentei, é a responsabilidade subsidiária do fiador no contrato de aluguel, né? Primeiro, claro, quem deve o aluguel é o inquilino. E quem vai ser cobrado, em primeiro lugar, é o inquilino. Agora, se o inquilino descumprir esse dever, surge uma responsabilidade secundária, subsidiária do fiador. E aí o fiador, não é que ele devia o aluguel, mas ele, no caso do descumprimento espontâneo do dever pelo inquilino, surge a possibilidade de você cobrar o aluguel e a multa do fiador, né? Então, o fiador vai ser o objeto da sanção, da responsabilidade, embora não fosse ele o sujeito do dever, né? Não era ele que deveria primeiro pagar o aluguel, mas se o inquilino deixou de pagar, surge ele pode ser um objeto dessa execução forçada do dever e da imposição de alguma multa, que é, portanto, a responsabilidade, né? A execução da sanção. E para fechar, aquele caso que a doutrina chama de obrigação natural, que é a dívida do jogo tolerado do jogo proibido, né? Então, só para reforçar, esses jogos, enfim, regulares, lícitos, a loteria, rifa, todas essas coisas são reguladas por lei
são uma dívida como qualquer outra dívida contratual. São um contrato, como qualquer outro. Agora, os jogos irregulares, ilícitos, vamos dizer, informais, como o jogo do bicho, geram essa ideia de obrigação natural. E a doutrina tradicional diz o seguinte: você tem a dívida, mas não tem responsabilidade. Se você pagar aquela dívida, claro, quem perdeu o jogo, pagar aquela dívida, aquilo era devido. A pessoa não pode pedir a restituição dessa dívida. Mas, se a pessoa não pagou a dívida espontaneamente, ela não pode ser cobrada. Não existe responsabilidade. Você não pode executar forçadamente essa obrigação. Geralmente, se você tem uma dívida e deixa de pagar essa dívida, você pode ser alvo de uma ação chamada de repetição do indébito. Quer dizer, se você pagou a dívida e aquela dívida não era devida, você pode pedir aquele pagamento de volta. E o que diz a doutrina nesse caso da dívida de jogo, você não pode entrar com uma ação de repetição do indébito, porque aquilo não era indébito, não era indevido, era devido, sim. Então, se você pagou espontaneamente a dívida de jogo, tudo bem, você tinha o dever, você cumpriu o seu dever. Agora, se você não pagou, você também não vai poder ser objeto de uma ação com aquela cobrança. Bom, essa é a explicação tradicional. Mas o ponto importante é que, para fechar a visão do Kelsen sobre o assunto, bom, se sempre toda norma contempla uma sanção e toda norma contempla um dever, como explicar essa situação, que a doutrina tradicional chama de dever sem responsabilidade, a obrigação natural? O Kelsen diz que não. Aqui não há responsabilidade porque já não havia o dever. Porque, diz ele, seria uma exceção àquela norma que proíbe o enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa. Geralmente, se você recebe um valor que não era devido, você pode ser obrigado a devolver aquele valor, né? Porque o direito proíbe o enriquecimento sem causa, o enriquecimento ilícito. Se você não prestou nenhum serviço, não fez nenhuma atividade econômica que justificasse aquele pagamento, você não deveria ter recebido aquele pagamento, você pode ser cobrado para ressarcir aquele pagamento. Mas aqui diz o Kelsen, na dívida de jogo, não. Porque aqui é simplesmente uma exceção que o direito faz, o direito considera que não havia dever. Então, paga quem quer. Se a pessoa não pagar, ela não pode ser cobrada judicialmente, porque não há responsabilidade e também não há dever. Então, para o Kelsen está sempre junto. Toda norma tem, direto ou indiretamente, institui uma sanção, portanto, institui um dever, e institui uma responsabilidade. Para manter a coerência disso que eu acabei de falar, que toda norma tem sanção, dever e responsabilidade, o Kelsen só consegue explicar essa situação aqui dizendo que, nesse caso, não há responsabilidade porque já não há dever, porque existe uma norma que excepciona esse dever de restituir esse pagamento. Ou seja, não deixa de ser uma norma que está ligada a uma norma que institui o dever, porque ela faz uma exceção a esse dever geral de restituir o pagamento indevido, né? E aí, enfim, para fechar, todos os outros conceitos relacionados essa parte da estática jurídica, o Kelsen vai reduzir a ideia ao conceito de norma jurídica. Por exemplo, pretensão. Pretensão é, às vezes, um termo que a gente usa para falar no processo judicial. Alguém tem uma pretensão apresentada em juízo, uma pretensão a ser satisfeita por uma ação judicial. O Kelsen vai dizer que a pretensão nada mais é do que a possibilidade de você defender o direito subjetivo em juízo. E o direito é o reflexo do dever, e o dever é a conduta que evita a sanção. Capacidade jurídica, é a autorização para você realizar determinada conduta. Todo mundo tem capacidade jurídica segundo o nosso direito, todo mundo nasce com a personalidade jurídica. A pessoa, diz o Kelsen, a pessoa nada mais é do que o titular de um dever jurídico. A pessoa é uma criação da norma jurídica. Toda pessoa tem capacidade jurídica, e aí, dependendo do ramo do direito, do tipo de atividade, cada pessoa vai ter uma diferente capacidade de exercício, capacidade de fato.
Por exemplo, quando o Código Civil lá fala dos capazes, dos relativamente incapazes, dos absolutamente incapazes. O menor de 16 anos é absolutamente incapaz para praticar negócios jurídicos, para fazer um contrato. A pessoa entre 16 e 18 anos é relativamente incapaz. Ela pode fazer um contrato, o contrato é anulável, pode vir a ser anulado ou não. Se ninguém reclamar, o contrato vai se convalidar, vai permanecer válido, né? Bom, que é um tema que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, enfim, capacidade jurídica não deixa de ser só um fator para explicar quando que uma pessoa pode ser objeto de normas jurídicas, quando ela pode produzir normas jurídicas. Poder. Poder, no sentido jurídico, diz o Kelsen, nada mais é do que uma autorização para você produzir normas jurídicas. E dentro de uma pessoa jurídica, né, que justamente é um titular de um dever, pode ser titular de deveres, de responsabilidades, de direitos, uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem os seus órgãos, as suas subdivisões, e esses órgãos têm competência. Então, competência nada mais é do que a delimitação de um âmbito de poder, que é a capacidade de produzir normas jurídicas. E as relações jurídicas nada mais são do que relações entre normas jurídicas. Sei lá, entre a norma que exige você entregar um imóvel mediante pagamento e a norma que exige que você registre esse imóvel para que aquilo se transforme em um direito real. Quer dizer, toda relação jurídica pode ser, no fundo, explicada como um conjunto de normas que se aplicam a uma determinada situação. Os autores do século XIX, o ponto importante é o seguinte, os autores do século XIX pensavam a relação jurídica como alguma coisa fora do direito, que depois entra no direito. Então, eu tenho que pensar numa situação econômica, numa situação moral, numa situação social que existe, e aí o direito reconhece essa situação. O que ela diz, não, partindo do ponto de vista do direito, qualquer coisa eu traduzo como um conjunto de normas jurídicas que incide uma situação e o que me interessa é analisar quais são essas normas jurídicas. Então, a relação jurídica é uma relação entre normas que acontece num contrato de compra e venda, num testamento entre o testador e quem é o beneficiário do testamento, entre o doador e o donatário, enfim, tudo isso são relações entre normas jurídicas, né? Bom, e com isso a gente fecha um pouco essa parte essa metade da teoria do direito para o Kelvin, que é a teoria da norma jurídica, que é a estática jurídica. Tudo bem até aí? Acho que a leitura de hoje era, inclusive, até esse ponto, né, do capítulo. Alguma dúvida, um ponto muito escuro por enquanto? Então, vamos lá. O tema propriamente de hoje, que é entrar na dinâmica jurídica, na teoria do ordenamento jurídico, que tem esses 4 pontos, né? Hoje eu queria fechar essa distinção entre validade e eficácia. E na próxima aula, falar da unidade, consistência e completude do ordenamento jurídico. Bom, a gente já falou várias vezes que o principal conceito que estrutura a teoria pura do direito, essa análise formal da relação entre normas jurídicas, é a validade. O que diz o Kelsen? O direito positivo é um sistema dinâmico. Quando você vai interpretar, vai resolver um caso a partir de uma norma, você vai produzir outra norma, né? O legislador produz normas a partir da Constituição, o administrador público produz normas a partir da Constituição e da legislação, as pessoas produzem contratos a partir da Constituição, da legislação, dos regulamentos administrativos, e o juiz produz sentenças a partir de tudo isso para resolver um caso concreto, né? Então, toda interpretação de direito é produção de norma jurídica, só que sempre que você vai aplicar uma norma, um conjunto de normas, para produzir a sua norma mais individual e mais específica,
você tem uma margem de discricionariedade. Então, o único ponto controlável cientificamente, diz o Kelsen, não é a dedução do conteúdo de uma norma inferior a partir de uma norma superior. Porque aí, o máximo que a ciência do direito consegue fazer é delimitar um conjunto de interpretações possíveis. Agora, o que a gente consegue controlar de maneira mais clara é ver se a norma inferior foi produzida pela autoridade competente segundo o método prescrito em alguma norma considerada, então, respectivamente, superior, né? E aí, aí vem aquele ponto que está no capítulo sobre interpretação. A gente está lendo a primeira edição da Teoria Pura do Direito. Lá não está tão explícito isso, mas também o Kelvin não chega a negar esse ponto, que é, sendo a decisão, sendo a norma jurídica produzida pela autoridade competente, seguindo o método e o procedimento devido, aquela decisão é válida, mesmo que o seu conteúdo seja uma interpretação ruim, fora das possibilidades que a gente cientificamente conseguiria mapear as possibilidades de interpretação das normas aplicáveis, né? Bom, Kelsen, então, não nega isso, mas é só na segunda edição da Teoria Pura que ele vai dizer explicitamente, mesmo a decisão fora da moldura, se foi tomada pela autoridade competente, se aquela decisão não é mais recorrível, reformável, se aquilo virar coisa julgada, aquilo é direito, faz parte do direito e ninguém mais pode tirar do ordenamento jurídico, aquilo é válido, vamos dizer, para sempre, até que a decisão seja revogada, seja alterada, né? Mas é uma norma jurídica válida. E, em contraposição à validade, a gente também já viu que o Kelsen fala do conceito de eficácia, cuja matéria de interesse, né, a eficácia é objeto de interesse da sociologia jurídica, diz o Kelsen. E a eficácia nada mais é do que eu constatar empiricamente que as normas são seguidas. Ou são seguidas de maneira espontânea, as pessoas agem de acordo com a norma, ou são executadas as sanções para quem desobedece à norma, né? Pela polícia, pelos agentes administrativos, impõem a sanção prescrita na norma e, portanto, dão eficácia à norma também. Então, a eficácia ou é espontânea ou é forçada, vamos dizer. E o ponto importante para a teoria é aquela ideia do mínimo de eficácia como condição de validade. Mínimo de eficácia em dois planos, né? Primeiro, para fazer sentido eu avaliar uma norma jurídica, interpretar uma norma jurídica, eu tenho que pressupor que aquela ordem jurídica, aquele conjunto de normas, é globalmente eficaz. O que significa? Bom, pode ter partes do direito brasileiro, eu posso listar várias normas do direito brasileiro que ninguém segue e ninguém é forçado a seguir, ninguém é punido por não seguir essa norma. Então, eu posso ter, dentro de uma ordem jurídica, de um ordenamento jurídico, um conjunto de normas ineficazes, que ninguém segue, ninguém é punido por não seguir, e tudo bem. Agora, não faz sentido eu analisar o direito brasileiro, ou o direito argentino, ou o direito internacional, se, em geral, a maior parte daquelas normas não é geralmente seguida, ou as pessoas não são punidas, sancionadas por deixar de seguir aquelas normas. Então, nesse sentido muito básico que o Kelsen fala. Só faz sentido pressupor a validade de uma ordem jurídica e aí fazer isso que a gente faz, que é interpretar a norma jurídica. Bom, a gente interpreta, vamos dizer, cientificamente na universidade. E quem tem um cargo jurídico interpreta com autoridade para produzir normas jurídicas, né? Que é o que o Kelsen chama da interpretação autêntica, feita por uma autoridade com competência, com poder para produzir normas jurídicas. Bom, só faz sentido isso pensar na validade do direito se aquela ordem jurídica é minimamente eficaz, né, em geral, em termos globais. E, por outro lado, o ponto importante também, se eu pensar em cada norma jurídica específica. Bom, só para fechar ilustrar isso que eu estava falando do globalmente eficaz, né?
mínimo de eficácia global da ordem jurídica? É aquele ponto sobre o qual eu comentei, o Kelsen deu uma parecer sobre a Constituinte brasileira de 34. Ele dizia, bom, a gente teve uma Constituição em 1891, né? E teve a Revolução de 30. A Revolução de 30 é um evento político que rompe com a ordem jurídica anterior. Quer dizer, ela só vai manter a Constituição de 1891 naquilo que ela quiser. E aí a gente sabe que teve o governo provisório, Getúlio Vargas, Revolução de 32, e o Getúlio Vargas convocou uma Constituinte, 34. E perguntaram para o Kelsen quais são os limites do poder dessa Constituinte. Ele disse, são os limites que o governo provisório quiser, porque ele não está mais submetido à ordem jurídica anterior. Agora, bom, foi criada a Constituição de 1934. Bom, só faz sentido eu analisar que está em vigor uma nova ordem jurídica se eu constatar que existe um poder, um governo, um poder centralizado que tem efetividade. Quer dizer, disse o Kelsen, a revolução ocorreu, foi quebrada a ordem jurídica anterior por um fato político, não é uma ideia de uma ou outra pessoa. Todo mundo vê que existe uma manifestação extrajurídica da política que rompeu e não se submete mais à ordem jurídica anterior e, principalmente, é um governo que consegue se fazer obedecer. Ele consegue impor suas ordens inclusive, de maneira forçada, coercitiva. Então, diz o Kelsen, o princípio da efetividade. Eu vejo que existe uma nova ordem jurídica em vigor, existe um novo poder em comando, esse poder pode impor as normas que ele quiser. Então, essa ideia da efetividade, da eficácia, como uma constatação preliminar que a gente tem para fazer sentido analisar a ordem jurídica a partir de então, né? A partir do momento que eu constato que tem uma nova Constituição, aí eu começo a pensar que tem a Constituição, subordinada à Constituição tem as leis e todas aquelas fontes do direito que a gente vai relembrar ou comentar na próxima aula. Mas aí voltando àquela ideia do mínimo de eficácia de cada norma individualmente considerada, né? Também, há normas, são categorias independentes, a validade e a eficácia. Mas não faz sentido eu aplicar uma norma se ela for duradouramente ineficaz. Se as pessoas nunca seguirem aquela norma, nunca forem punidas, sancionadas por deixarem de seguir a norma. Então, a gente tem situações em que a ineficácia da norma gera a perda de validade, gera a invalidação da norma. Então, a situação mais geral é o que a gente chama do desuso. A norma deixou de ser aplicada, ninguém mais punido por aquela norma, ninguém mais nem lembra que aquela norma existe. O juiz não deve aplicar aquela norma, o advogado não deve mais invocar aquela norma se considera que ela perdeu a validade por um desuso, por uma ineficácia continuada. Tem normas que são feitas já para terem vigência, que é o que a gente vai discutir em seguida, durante um determinado prazo. Sei lá, é obrigatório usar máscara, era obrigatório usar máscara em sala de aula durante a pandemia. Acabou a pandemia, essa norma perdeu a vigência. Então, deixou de ter eficácia, não deve mais ser aplicada, perdeu também a validade. E também existe o costume contra a lei, né? O costume contra as fontes do direito. E geralmente o juiz, quer dizer, geralmente a lei prevalece sobre o costume, mas o costume continuado contra as normas da Constituição, da lei, enfim, da administração pública, é um costume que vai acabar prevalecendo como uma questão de fato sobre aquela lei, né? Que vai perder, que é ineficaz e vai, portanto, perder a validade também. Bom, e aí a gente pode dizer que a eficácia Bom, então é isso que o Kelsen chama de eficácia jurídica, isso que eu queria reforçar. É o fato da norma ser seguida ou espontaneamente ou forçadamente. Então a gente poderia dizer,
Existem dois tipos de norma jurídica importantes. Normas de organização, normas que atribuem poder, como a gente mencionou na aula passada. A norma que atribui poder ao Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal de fazer normas, que atribui poder às agências reguladoras, às autarquias, como a USP, de criar normas, e que atribui até poder a gente, enquanto cidadão privado, de criar normas contratuais, pelo menos para as relações entre partes privadas, né? Então, essas normas são eficazes se as pessoas aplicam essas normas, se as pessoas fazem contratos, se as pessoas criam leis, criam regulamentos. Por outro lado, as normas de conduta é mais simples a gente ver se as pessoas estão se comportando em conformidade com a norma ou não, estão sendo punidas ou não por se comportar em conformidade com a norma. E aí, bom, a constatação da eficácia jurídica, no fundo, não interessa muito o motivo da obediência. E o que a gente chama de obediência ao direito, no fundo, é só a conformidade. A gente tem que agir em conformidade com o que é prescrito pela norma jurídica. Mesmo que a gente desconheça a norma jurídica, claro, ninguém conhece, nem a gente que estuda direito, muito menos quem não estuda, sabe detalhadamente quais são as normas jurídicas vigentes no Brasil. Mas não importa por qual motivo, por costume, por seguir a rotina, por seguir os hábitos sociais, a gente acaba cumprindo boa parte das normas, né? E é esse cumprimento, independentemente da nossa consciência e vontade de conhecer e cumprir a norma, e querer cumprir a norma, é isso que interessa para o direito, né? O comportamento conforme as normas. E esse comportamento, então, a gente podia tentar listar em vários motivos, fundamentos dessa obediência. Às vezes você obedece às normas por um cálculo de custo-benefício. Dizia o John Austin, né, o fundador aí do positivismo analítico. Ele pensava muito nessa ideia. A norma é um comando e as pessoas agem de acordo com o direito porque tem medo da sanção. Por isso, inclusive, que toda norma jurídica só faz sentido existir uma norma jurídica se esse comando vem junto com uma ameaça de uma punição, né? Então, pode ser um cálculo de custo-benefício da probabilidade da punição e também da severidade dessa punição, né? Você já tem direito penal ou não? Então, vocês vão ler direito penal, tem um livro famoso do italiano lá, que é o Beccaria, dos delitos e das penas. E o Beccaria dizia, ele era um iluminista, né? E ele dizia, mais importante do que a severidade das penas é a certeza da punição. De nada adianta você ameaçar suplícios físicos, tortura, morte, se a pessoa sabe que tem meios de escapar dessa punição, né? Sabe que é fácil escapar dessa punição. Então, pelo contrário, dizia o Beccaria, é melhor ter punições mais leves, não ter punições corporais, tortura, pena de morte, e ter certeza da punição, ter um sistema jurídico previsível com punições mais leves, mas que as pessoas tenham certeza de que serão punidas se praticarem aquelas condutas, né? O Holmes, aquele realista americano, também falava: temos que observar o direito como um homem mau, como uma pessoa má que não encontra no direito as razões morais para agir em conformidade com a ordem jurídica. Não, mas encontra no direito justamente materiais para tentar calcular o que os tribunais vão decidir, se eles vão me punir por aquela conduta ou não, qual é a multa que vai ser imposta por aquela conduta, por exemplo, a título de danos morais, danos materiais. E a pessoa que age dessa maneira estratégica, cínica, cética com relação ao direito, só vê no direito um conjunto de materiais para calcular isso, se vai se dar bem ou se vai se dar mal. E o Bentham, nessa linha, falava aquilo: a ciência da legislação tem que ser uma ciência de como calcular as punições, o que deve ser punido ou não, para gerar a maior utilidade social, né, para conter os impulsos egoístas das pessoas, que geralmente buscam aumentar o prazer e minimizar a sua dor. O legislador tem que
conter esse egoísmo, obrigando aquelas condutas que produzam maior bem-estar coletivo e proibindo aquelas que produzam efeitos negativos para a coletividade. Enfim, isso é ver o direito como esse conjunto de ferramentas para melhorar a utilidade social e, do ponto de vista individual, um conjunto de ferramentas para prever se eu vou ser punido, qual é a multa, se compensa eu sonegar um determinado imposto e depois fazer um acordo, e depois receber um benefício para pagar aquilo com desconto no futuro. Uma parte daquilo, uma parte da nossa motivação para obedecer ou não o direito vem desse cálculo de custo-benefício. O Hart fala ele enfatiza uma outra motivação para a gente obedecer o direito, que é dizer, a gente vai ler o Hart, o conceito de direito no segundo semestre, alguns capítulos, e ele fala lá, num determinado capítulo, do homem confuso, para fazer contraposição a esse homem mau, que eu falei, né? O homem confuso é aquela pessoa que só quer saber o que é correto fazer naquela situação. Então, você consulta o direito para saber como você faz um contrato, você consulta o direito para saber se aquela conduta é ou não um ilícito administrativo, civil, penal, e você encontra no direito, então, os padrões para orientação da sua conduta e para criticar condutas alheias e decisões. Enfim, você encontra no direito uma razão para agir ou para criticar condutas. Uma outra parte da nossa atuação conforme o direito é por hábito, por rotina, por ter internalizado as regras socialmente, né? A escola, a família, assim, os amigos, a gente se compõe de uma forma que a gente vai meio que adotando certos padrões de conduta sem ter que consultar o Código e a Constituição para saber como agir, né? Então, meio automaticamente, a gente vai agindo conforme o direito, em grande medida. Eu também posso agir conforme o direito por acreditar moralmente no valor daquela norma. Então, eu tenho algum motivo moral, religioso, ideológico, que já me faria agir daquela forma. E o direito, coincidentemente, também me obriga, ou me permite agir daquela forma, né? Então, diz o Schauer, que esse autor que a gente também vai ler no segundo semestre, que morreu em setembro do ano passado, ele tem um livro interessante que chama A Força do Direito. Está traduzido. E o Schauer diz, nesse caso, o direito é causalmente inerte. Quer dizer, o direito não, não, não faz diferença na sua conduta, porque você já agiria daquela forma em razão das suas concepções morais, políticas, ideológicas, religiosas, familiares, o que quer que seja. E ainda eu posso agir conforme o direito por acreditar na legitimidade daquela ordem jurídica, mesmo que eu não concorde com uma ou outra norma, eu posso pensar, se todo mundo for só obedecer as normas com as quais concorda, a gente cairia numa situação de anarquia. Então, eu acredito que o Estado tem realmente essa função de impor as normas gerais da coletividade, e eu vou agir, mesmo que eu não concorde com algumas normas daquela ordem jurídica, eu vou agir de acordo com aquelas normas, porque eu acredito que elas foram produzidas pelo Poder Legislativo, enfim, todo mundo tem que fazer um compromisso de seguir as normas, ainda que não concorde com cada uma delas especificamente. Bom, tudo isso tem a ver com a eficácia social, naquele sentido, do comportamento conforme o direito. E aí é interessante uma discussão sobre legislação simbólica e, no Brasil, sobre constitucionalização simbólica, que é um livro do professor Marcelo Neves. Ele pega esse conceito de legislação simbólica desse autor, que é Kinderman, que fala como determinadas normas podem ser criadas para não serem totalmente eficazes, né? E aí é uma discussão importante da sociologia jurídica. Por exemplo, quando o legislador cria determinadas normas, mas não dá instrumentos efetivos para concretizar aquelas normas. Então, o Marcelo Neves e o Kinderman falam dessas três funções da legislação simbólica. Confirmar os valores sociais do grupo,
servir como um álibi para o legislador, para o agente político. Por exemplo, a gente pode pensar que alguns direitos sociais estão na Constituição, quando a Constituição fala que o salário mínimo deve contemplar todas as necessidades de alimentação, saúde, vestuário, lazer, felicidade e tudo mais. Aquilo está a nossa Constituição tem muito esse caráter simbólico, a Constituição de 88, e é um caráter ambivalente, porque, de um lado, é como se aquilo já tivesse resolvido, porque está na Constituição, a Constituição garante direito à saúde, direito à moradia e tudo mais, serve como álibi para o constituinte, para o sistema político, falar, não, isso já é garantido. E, por outro lado, serve como uma motivação, sei lá, para as pessoas individualmente, para os movimentos sociais, cobrarem medidas para concretizar aquelas promessas, né? E também a legislação, a Constituição simbólica serve como esse compromisso dilatório, quer dizer, para postergar, para colocar para o futuro o conflito sobre como resolver aquele problema. Na Constituição se coloca várias promessas e depois você vai jogando para frente a solução as medidas que vão solucionar aquele problema. Porque a Constituição tem princípios contraditórios, tem direitos contraditórios, e às vezes ela não dá critérios mais claros para como arbitrar esses conflitos, quais são as medidas, então, que têm que ser tomadas pela administração pública, pelo judiciário e tudo mais. Então, você coloca lá um princípio, uma norma programática, como a gente vai comentar daqui a pouco, e posterga o conflito, né? E era isso que dizia até o Carl Schmitt, que eu citei no começo da aula, quando ele analisava a Constituição de Weimar, lá, em 1919, foi a primeira Constituição a prever direitos sociais, junto com a Constituição mexicana. Bom, mas tudo isso tem a ver com a eficácia social, e então a gente pode ver graus de eficácia ou ineficácia. Não só a gente pode pensar em eficácia e ineficácia nas nossas ações individuais, se a gente segue ou não as normas, mas a gente também pode pensar as autoridades públicas, a implementação das normas pela administração pública, qual é o grau em que essas normas são seguidas, são realmente implementadas, orientam a ação da administração pública ou não? Será que as autoridades realmente sancionam as condutas que descumprem os deveres, como a polícia, sei lá, a fiscalização sanitária, a fiscalização trabalhista, impõem ou não normas àquelas pessoas que descumprem espontaneamente essas normas em primeiro lugar, né? E depois o próprio judiciário. A gente pode pensar que a eficácia das normas no plano do judiciário é o fato dos judiciários darem uma interpretação consistente a essas normas, dos tribunais concordarem com as interpretações dadas às normas jurídicas. Então, a gente podia pensar essas três situações de eficácia ou ineficácia das normas, né? A gente, individualmente, seguir ou não seguir as normas, as autoridades que devem impor as sanções realmente criarem normas, praticarem os atos administrativos que prendem alguém, o qual foi preso ou não foi preso, vai ficar preso ou não vai ficar preso, a sanção vai ou não ser executada, e do ponto de vista do judiciário, a eficácia tem a ver com aquela norma ser interpretada de maneira consistente ao longo de um conjunto de decisões, né? E aí a gente pode pensar em situações de descumprimento episódico ou descumprimento estrutural do direito que afetam realmente a eficácia do direito. E aí, estou mencionando aqui o estudo de um amigo professor da UNB, que é o Edivaldo Moita, que estudou comércio ilegal, comércio informal, né? Venda pelos os vendedores ambulantes de Fortaleza. E aí ele diz, você tem espaços de não conformidade no direito estatal, né? Esse ponto é interessante, porque eu comentei já, teve nos anos 70 um pesquisador português, que ainda está vivo, o professor Boaventura Santos, que foi pesquisar, viveu 6 meses na favela do Jacarezinho, e disse, bom, aqui na favela do Jacarezinho todos os terrenos são irregulares, ninguém tem a propriedade da terra e do imóvel, né? Então, o que existe, na verdade, é uma outra ordem jurídica paralela à ordem jurídica do Estado brasileiro. Porque as pessoas resolvem os seus conflitos de vizinhança, de moradia. Todo mundo sabe quem é o dono
informal daquela casa, daquele terreno, e os conflitos são resolvidos pela associação de moradores do bairro. Então, isso é uma outra ordem jurídica paralela ao direito estatal brasileiro. Pelo direito estatal brasileiro, todo mundo é posseiro irregular daquelas terras. Mas pelo direito de Pasárgada, como ele chamava, é, existe uma legalidade interna, vamos dizer. Todo mundo sabe o que é devido, o que não é devido, quem é dono e quem não é dono, posseiro daquele pedaço de terra, daquela casa. E o que o Edivaldo, e a tese do Edivaldo refuta essa posição do pluralismo jurídico, né? Pluralismo jurídico seria essa ideia que você tem duas ordens jurídicas, a gente vai ver mais na próxima aula. Você tem duas ordens jurídicas coincidentes, ainda que parcialmente. Sei lá, você tem o direito brasileiro e você tem o direito da favela do Jacarezinho. E um não se sobrepõe sobre o outro. O pluralismo jurídico, além de existir várias ordens jurídicas, mais de uma pelo menos, além da pluralidade, a questão do pluralismo é dizer que uma ordem jurídica não prevalece sobre a outra. Você não tem hierarquia entre as ordens jurídicas. O direito da comunidade do Jacarezinho não está subordinado ao direito brasileiro. É uma outra ordem jurídica que vige ao mesmo tempo, para as mesmas pessoas, no mesmo lugar, né? Sobre os mesmos temas. Bom, e o que o Edivaldo vai dizer é que não, que no direito brasileiro o que a gente tem é descumprimentos pontuais e a gente tem espaços de não conformidade, espaços em que a ineficácia é estrutural, em que meio que é aceito que as normas não são cumpridas. E isso é muito comum, né? Quando a gente fala de informalidade, trabalho informal, venda informal, e aí você tem estratégias de negociação com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, fica todo mundo meio assim, tem hora que pune, tem hora que fica com dó do vendedor ambulante, do trabalhador informal, da pessoa que sonega imposto, e fica essa situação em que o poder estatal tem que afirmar a ordem jurídica, mas acaba negociando com essas pessoas que estão na ilegalidade, para falar o termo claro, mas que a gente fala eufemisticamente, que estão na informalidade, né? Enfim, mas tudo isso coloquei aqui para ilustrar a questão da eficácia social do direito, que é o tema da sociologia jurídica, diz o Kelvin, e que tem a sua relação com a validade naqueles dois pontos. Eu tenho que pressupor que aquela ordem jurídica é globalmente eficaz, minimamente eficaz, de maneira global, e que aquela determinada norma jurídica que eu estou aplicando é também ela minimamente eficaz, porque senão ela caiu em desuso, ela, por uma ineficácia reiterada, duradoura, ela acaba perdendo a validade. Aí surge uma complicação, vamos dizer. Que é a seguinte, para o Kelsen está tudo claro. Agora, nem todo mundo que escreve teoria do direito, escreve trabalhos jurídicos e a prática jurídica não segue Kelsen, né? E aí a gente tem, na dogmática jurídica, na prática do direito, às vezes a gente usa o termo eficácia para se referir a outra coisa. Então, é isso que eu estou chamando de eficácia técnica. E é essa discussão que a gente vai ter a partir de agora. O que é eficácia técnica? Digo eu, tem mais relação com a validade do que com a eficácia social. Quem diz isso? Só eu. Mas é para dar a explicação aqui é a seguinte. O que é a eficácia técnica? A eficácia técnica tem a ver com, vamos dizer, a dosagem da validade da norma. Em que sentido a norma é válida, para quem ela é válida, quando ela é válida. E o Kelsen diz o seguinte, a validade tem 4 domínios. Toda ordem jurídica e toda norma individualmente considerada tem 4 domínios de validade. Ela é válida para determinadas pessoas, em determinadas matérias, em determinado tempo, em determinado lugar. Então, sei lá, o direito brasileiro é válido em geral para os cidadãos brasileiros que estão no território brasileiro hoje, as normas que estão vigentes hoje, em todos os assuntos possíveis, né? Porque o direito estatal cobre todos os assuntos. Eu posso ter ordens jurídicas mais específicas para determinados temas, para determinadas pessoas, sei lá, os imigrantes. Eu posso ter uma lei que se aplica só aos imigrantes, aos refugiados no Brasil. Então, cada norma, cada conjunto de normas e o ordenamento jurídico como um todo tem os seus domínios de validade.
para quem ele é válido, né? E a principal pergunta, no fim das contas, prática, é quando ele é válido. É o domínio temporal. E o domínio temporal da validade a gente chama de vigência. Quando que uma norma é vigente? Quando que ela começa a ser válida e quando que ela perde a validade. É a vida e morte das normas jurídicas e, então, eu sugiro a gente entender eficácia técnica como um sinônimo de vigência, ou seja, da dimensão, do domínio temporal das normas jurídicas. Porque a eficácia técnica tem a ver com o seguinte: a partir de quando uma norma vai produzir os seus efeitos? Deve produzir os seus efeitos. Quando a gente está falando de eficácia social, a gente está no plano do ser. Lembra? Aquela grande discussão do que é. Validade é uma... Vamos dizer, as afirmações no plano da validade são afirmações no plano do dever ser. A pessoa que matou deve ser punida. Agora, isso é uma afirmação. Outra afirmação é dizer, a pessoa que matou não foi punida. Ou será punida, provavelmente será punida. Isso é uma afirmação no plano do ser, no plano empírico, no plano da eficácia social. E tudo que a gente vai discutir sobre eficácia técnica são afirmações no plano do dever ser. A partir de quando uma norma deve produzir os seus efeitos. Eu não sei se ela vai produzir os seus efeitos, mas eu estou afirmando que ela deve produzir. Por isso que eu estou dizendo que a eficácia técnica, apesar do nome, cabe muito mais aqui, junto com validade, que são análises sobre o dever ser da norma jurídica, aquilo que deve ocorrer, independentemente se vai ocorrer ou não, se ocorreu ou não na ordem dos fatos, do que as afirmações de eficácia social, que são afirmações sobre aquilo que ocorreu e ocorrerá. Bom, e aí um ponto importante é o seguinte: toda norma jurídica, em regra, entra em vigor, ou seja, entrar em vigor significa começa a ter sua vigência depois de 45 dias da sua publicação. É isso que está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no primeiro dispositivo, artigo 1º, caput. Claro, se a própria norma, se aquela própria lei disser outra coisa, tudo bem, ela prevalece aquilo que previu mais especificamente aquela lei. Mas se não previu nada, como está dito aí, salvo disposição em contrário, toda lei começa a ter sua vigência depois de 45 dias. Então, essa é a regra geral, que vai variar. Por exemplo, o direito tributário, tem coisa que só pode mudar para o ano seguinte, né? Tem coisa que precisa mudar um ano antes. Tem lei no Brasil que é feita para começar a vigência daqui 2, 3 anos. A reforma tributária que a gente teve aprovada ano passado. Muitas coisas só vão começar a vigorar daqui muitos anos para frente. Mas a regra geral é essa. Você tem um período em que a norma até pode dizer que ela é válida. Ela é válida, mas ainda não se projeta no domínio dos fatos. Assim, ela é válida, mas ainda não pode ser aplicada, não vai incidir sobre nenhuma situação. Então, ainda não começou a sua vigência, né? Então, a vacatio legis seria esse período em que a norma é válida, ela existe do ponto de vista jurídico, mas ela não vai produzir nenhum efeito técnico. Não vai produzir, estou dizendo eu, não no plano de eficácia social. Ela até pode produzir alguma coisa no plano de eficácia social. Eu estou falando no plano de eficácia técnica. Ela não deve ainda produzir nenhum efeito. Se você instituir um novo tributo para o ano que vem, sei lá, pode ter algum doido que queira pagar esse tributo desde já. Mas o fato é o seguinte: aquele tributo só vai ser devido a partir do ano que vem. Ele só deve produzir os seus efeitos, essa norma, a partir do ano que vem. Então, isso que é a eficácia técnica, quando que a norma produz os seus efeitos, quando ela deve produzir os seus efeitos. E a vacatio legis é aquele período em que a norma já é válida, mas ainda não é vigente, ainda não tem eficácia técnica, ainda não tem vigência, ainda não entrou em vigor. Tudo sinônimo. E aí a gente tem situações, falando nesse plano temporal, né? A gente tem situações de retroatividade e ultraatividade da norma. Então, fica melhor a gente pensar da seguinte forma: as normas geralmente têm um período de vigência normal, elas
começam a sua vigência, em regra, 45 dias depois de publicadas, e vão ter sua vigência até serem revogadas por uma outra norma. Revogação nada mais é do que retirar a validade de uma norma por meio de outra norma, né? Agora, fora desse período de vigência normal, a gente tem duas situações. Quando a norma produz e deve produzir seus efeitos para situações anteriores à vigência normal, ou quando ela produz e deve produzir seus efeitos depois da sua vigência normal. Então, antes do período da vigência normal da norma, significa que a norma está retroagindo. Em geral, as normas não podem retroagir. Então, vamos pegar lá. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição, é isso? Aqui, artigo 5º, inciso 40 da Constituição, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a regra geral, o princípio geral do direito é nenhuma norma pode retroagir, o que é muito lógico no seguinte sentido: você não pode ser proibido, punido, tal, que não era crime, que não era ilícito naquela época. Sei lá, não tem nenhuma multa instituída na Universidade de São Paulo se o professor ou se o aluno chegar atrasado. Não tem uma multa prevista. Eu não posso criar essa multa e cobrar de maneira retroativa. Sei lá, vamos supor que eu criei essa multa hoje e vou querer cobrar todo mês de março e abril de quem chegou atrasado. É um princípio do Estado de Direito que você só pode punir depois que você criar a norma que institui a punição, né? Justamente por aquele pressuposto que as pessoas devem ter a oportunidade de obedecer o direito, né? Então, a regra é que nada retroage. E essa regra, esse princípio, é reforçado especialmente em duas áreas, direito penal e direito tributário, né? Que são justamente aquelas áreas em que se manifesta de maneira mais forte o poder do Estado, né? O poder punitivo do Estado. Então, claro, você não pode criar um crime e depois punir a pessoa por algo que não era crime quando ela cometeu. Agora, a lei penal e a lei tributária podem retroagir se a pena for diminuída ou se aquilo deixar de ser crime. Vejamos aqui, Código Penal. Importante do Código Penal, os 3 primeiros artigos. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Nada mais é do que o princípio da irretroatividade. Segundo, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. E o parágrafo único do artigo 2º, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Quer dizer, em geral, qual é a norma que eu vou aplicar a um determinado fato? Se eu matar alguém hoje, dia 30 de abril de 2025, qual é a norma que vai incidir sobre a minha... Eu vou ser julgado de acordo com que norma? Com a norma vigente, com a norma vigente hoje, na data do fato, na data do crime. Então, a regra do direito penal e também do direito tributário você cria uma norma, acontece um determinado fato, você vai ser julgado de acordo com a norma que foi criada antes e que estava em vigência na data daquele fato. Se você comprou um produto e hoje está vigente um determinado tributo que incide sobre aquela operação de compra daquele produto, você vai ser cobrado de acordo com a norma vigente hoje. Então, tudo isso é meio intuitivo. Só que tem situações em que, se eu for julgado daqui a um mês e aquilo deixou de ser crime, ou a pena foi reduzida, vamos supor que sei lá, tem um crime de ocultação de cadáver.
Vamos supor que isso deixe de ser crime. E eu fui condenado por esse crime. Mas se aquilo deixou de ser crime, eu imediatamente tenho que ser absolvido, então. Porque aqui está dito no Código Penal que até uma sentença condenatória transitada em julgado, que é aquela sentença que, em tese, é irreformável, definitiva, o STF decidiu em última instância, não tem mais para quem recorrer, mesmo essa sentença, se aquilo deixou de ser crime, eu tenho que ser solto. E também, se a pena diminuiu, vamos supor que diminuiu o tempo de prisão, ou deixou de haver pena de prisão para aquela conduta, passou a ser só uma multa, sei lá, uma prestação de serviço à comunidade, mesmo que a sentença seja definitiva, ela não é tão definitiva assim. Porque se for para me favorecer, a lei posterior vai retroagir. Ou seja, ela vai incidir sobre o fato anterior à sua vigência. Por isso que eu coloquei naquela linha do tempo. Tem a vigência normal, antes da vigência normal tem a retroatividade, depois da vigência normal tem a ultratividade. Então, aqui, casos de retroatividade, só para beneficiar o acusado, o réu ou mesmo o condenado. A lei vai se aplicar ao fato anterior ao início da sua vigência normal. E aí, claro, é uma proteção das, a ideia é, você não pode ser, a sua punição não pode ser agravada, você não pode ser prejudicado por uma mudança na lei entre você ter cometido, praticado aquela conduta, enfim, feito aquela operação econômica ou praticado aquele ilícito, aquele crime, e ser julgado e condenado ou cobrado daquele tributo. Você não pode ter a sua situação agravada porque você tem que seguir a lei da época que você conhecia, em tese, presume-se que você conhecia, quando você praticou aquela conduta. Mas você pode ser beneficiado. Você pode ter a sua pena diminuída ou extinta por uma lei posterior, portanto, retroage. Então, é uma exceção à regra. A regra é irretroatividade. A exceção é retroagir para beneficiar no âmbito penal ou no âmbito tributário, o contribuinte, ou o réu, o acusado, o condenado. Então, tanto se aquilo deixa de ser crime, quanto também se a pena diminui. E o artigo 3º do Código Penal fala de uma outra coisa importante, que é a ultratividade. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, se eu tenho uma lei que criminaliza... Pô, a gente não chegou a esse ponto, né? Mas vamos supor, em hipótese, que fosse um crime não usar máscara no período da pandemia da Covid. Acabou a pandemia, você vai ser julgado. Você vai ser julgado de acordo com a lei do tempo da pandemia. Essa lei não vai poder ter ultratividade. Quer dizer, essa lei vai ter ultratividade. Bom, agora, existe uma outra questão, que é a seguinte. Eu mencionei a situação em que você tem um crime e aquilo deixa de ser crime. Ou você tem um crime com uma pena grave e aquela pena fica mais branda. Agora, o que acontece se você praticou um crime e agora a pena associada àquele crime é maior? Entre você praticar o crime e o julgamento, a lei criminalizou aquela conduta ou aumentou a pena para aquela conduta. Você vai ser julgado de acordo com que norma? A norma da época do fato, que não é mais vigente na época do julgamento, mas que te beneficia, ou a norma que é vigente na época do julgamento, que impõe uma punição mais grave àquela conduta? O que vocês acham? Eu falei que quando se mudar a norma e a pena diminuir, você vai ser julgado pela nova norma, ainda que não fosse a norma vigente
na época da sua conduta, né? A norma vai retroagir. E se a norma mudar para mais grave, impuser uma punição mais grave, você vai ser julgado de acordo com a nova norma ou com a norma da data do fato que impõe uma punição menos grave. É isso. Então, é um caso de ultratividade, porque a norma não é mais vigente. Vamos supor, o julgamento demorou anos. E aquela norma que não é mais vigente, mas que te dá uma punição menor, é que vai orientar aquele julgamento. Então, é uma ultratividade da norma que não é mais vigente. Ela vai continuar produzindo, ela deve produzir seus efeitos, né? Para além do seu período da vigência normal. A vigência normal, ninguém mais segue aquela norma. Ela não vale mais para nada, vamos dizer. Mas, nessa situação em que você praticou o crime durante a vigência daquela norma e vai ser julgado depois, e a norma posterior agrava aquela conduta, a punição, vai ter uma ultratividade. A norma deve produzir efeitos para além do seu período de vigência normal. Bom, a mesma coisa, então, com relação... Então, seja a norma anterior, que é reformada por uma norma posterior que aumenta a punição, a norma anterior vai ter ultratividade, ela que vai ser aplicada para além do seu período de vigência normal, seja, independentemente da conduta ser agravada ou não, a lei excepcional ou temporária, criada por uma situação de exceção, vigente durante um determinado tempo, ela que vai ser aplicada no julgamento, ainda que esse julgamento aconteça depois do período normal de vigência dessa lei. A produção de efeitos depois do período de vigência normal é o que a gente chama da ultratividade, né? Então, tem essas duas situações, vamos dizer, excepcionais no direito, que é a norma dever produzir efeitos jurídicos antes ou depois do seu período normal de vigência. E a regra é a norma produz efeitos só para aquilo que ocorre durante o seu período de vigência. E o direito brasileiro, e a maioria das ordens jurídicas no mundo, protege essa ideia da irretroatividade, reforçando por meio de três conceitos, aí, três institutos. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estão lá na Constituição. Aqui. Então, diz a Constituição, uma vez que a norma tenha incidido, produzido efeitos jurídicos concretos, vai ser essa norma que vai reger aquela situação, independentemente de uma norma posterior que modifique aquela área do direito. Então, a gente tem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, são situações em que a norma posterior não vai poder modificar a sua posição jurídica, a sua situação de fato, e, portanto, são situações de ultratividade da norma anterior. Três exemplos. Direito adquirido sob lei anterior. Acho que o exemplo mais claro são questões previdenciárias. Se você cumpriu todos os requisitos para se aposentar hoje, você entra com seu pedido de aposentadoria hoje, e daqui 6 meses vão falar que mudou a idade de aposentadoria, por exemplo, ou mudou o requisito do tempo de contribuição para a aposentadoria, você não vai ser alcançado por essa nova norma. Você vai ter sua situação regulada pela norma vigente na data em que você adquiriu esse direito em decorrência da lei. Então, o direito adquirido tem a ver com um direito que vem de uma fonte legal, uma fonte legislativa. Se você cumprir os requisitos de acordo com a lei da época para ganhar aquele direito, mesmo que leis posteriores mudem os requisitos, a sua situação jurídica não vai ser transformada. Por exemplo, a gente tem hoje ainda pessoas que recebem pensões, filhas de pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai. Bom, acho que o Brasil, acho que não continua em vigor essa ideia de que as filhas dos militares que lutam em guerras brasileiras têm direito à pensão. Mas quem ganhou aquele direito, satisfez os requisitos para aquele direito, na época em que era vigente a lei, vai continuar tendo esse direito até o fim dos tempos, entendeu? Direito adquirido é isso. Por mais que mude a lei,
a sua situação jurídica está consolidada. Ato jurídico perfeito tem a ver com a mesma situação, só que a fonte é contratual, é um negócio jurídico. Se você fez um contrato de compra e venda, comprou um imóvel, cumprindo todos os requisitos da época para fazer um contrato de compra e venda, aquele contrato está feito, é válido, ainda que venham a ser alteradas as formalidades da compra e venda no futuro, né? Isso é importante para proteger os negócios privados, né? Você formou uma empresa. Ah, mas agora para formar esse tipo de empresa, eu preciso de mais sócios, de mais assinaturas, de mais capital. Não, mas se você formou segundo os requisitos da época, a empresa continua formada. Então, é uma proteção dos atos privados, né? Ou seja, vai continuar a ser aplicada para aquela situação a lei vigente na época em que você cumpriu os requisitos para fazer aquele negócio jurídico, aquele ato jurídico, aquele testamento, aquele contrato. Portanto, ultratividade dessa lei anterior. E coisa julgada é a mesma situação de proteger a irretroatividade da lei posterior, e, portanto, promover a ultratividade da lei anterior, com relação à sentença judicial. Se você foi julgado, foi absolvido por uma determinada lei da época, você não vai poder ser punido depois, porque aquilo passou a ser considerado crime. A gente acabou de ver que você não pode ser punido se uma lei posterior agrava ou criminaliza uma conduta. Por outro lado, a gente já acabou de ver uma exceção à coisa julgada, que é o quê? Se aquilo beneficia a pessoa que foi condenada. Se aquilo deixou de ser crime ou se a punição passou a ser menos grave, mesma coisa julgada é flexibilizada. A pessoa tem que ser solta ou a pena tem que ser diminuída. Né? Então, enfim, são reforços a essa ideia da irretroatividade da uma tese nos anos 60 falando sobre aplicabilidade das normas constitucionais. Aplicabilidade ou eficácia das normas constitucionais. Porque na época havia uma classificação que falava ou a norma constitucional é eficaz ou não é eficaz. Ou ela é auto-executável, auto-aplicável, ou ela não é auto-aplicável. E o professor Virgílio não, José Afonso da Silva, importando uma classificação lá do italiano, Crisafulli, falou, não, existem três categorias de eficácia das normas constitucionais. Quando ele fala isso, ele está falando de eficácia técnica. Quando que a norma deve produzir efeitos, né? Quando, como ela deve produzir efeitos. E aí a gente tem essas três categorias: normas de eficácia plena, normas de eficácia limitada ou normas de eficácia contida. Vamos pegar alguns exemplos aqui da Constituição. Aqui, Constituição, artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Vocês acham que isso é uma norma de eficácia plena ou de eficácia limitada ou de eficácia contida, assim, pelo nome? Eu preciso esperar alguma coisa para aplicar essa norma? Que existem três poderes federais no Brasil? Não. É uma norma de eficácia plena. Norma de eficácia plena é aquela que já produz os seus efeitos, já deve produzir os seus efeitos, desde o momento que ela entra em vigência, desde o momento que ela é válida, é criada e está em vigência, ela deve produzir todos os seus efeitos. Aí, artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A partir do momento que entrou em vigor a Constituição brasileira. Eu preciso esperar alguma outra providência legislativa, administrativa, judicial, para não ser torturado ou para, enfim, punir quem torture? Essa norma depende de alguma outra providência para passar a ter sua eficácia plena ou não? Não. Então, é uma norma de eficácia plena. Ninguém será submetido a tortura, a tratamento desumano, degradante. Em geral, aqueles artigos, aqueles direitos, direito à vida,
liberdade de expressão, são normas que produzem todos os seus efeitos desde já, desde o momento que entram em vigor. Aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Também, não, é uma norma que produz todos os seus efeitos desde já. A gente tem uma categoria um pouco complicada, e essa que é a contribuição principal da teoria do José Afonso, que é a seguinte. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Essa é uma norma que produz seus efeitos desde já, porém, pode vir uma lei e colocar certos requisitos para proteger as igrejas, os locais de culto. Então, é uma norma que tem eficácia plena desde já, mas essa eficácia pode vir a ser contida. Quer dizer, essa proteção aos locais de culto pode vir a ser restringida, condicionada de alguma forma. Então, a gente chama de uma norma de eficácia contida. Ela é plena, mas na própria dispositivo está dito que ela pode vir a ser restringida. Um outro exemplo, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Quer dizer, é uma norma que produz todos os seus efeitos desde já. Ninguém pode ser privado de direitos por crença religiosa ou ideologia, filosofia. Mas é a lei que vai fixar qual é a prestação alternativa. Quer dizer, onde o direito produz todos os seus efeitos desde já. Ninguém pode ser discriminado por esses motivos. Agora, a lei pode condicionar, dizer como, quando a pessoa pode deixar de cumprir uma obrigação a pretexto da sua convicção política, religiosa, filosófica. Então, é uma eficácia contida. Agora, exemplos de eficácia limitada. Artigo 18, vamos achar aqui. Artigo 18, parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Quando a própria Constituição fala que um determinado assunto vai ser tratado em lei, evidentemente é uma norma que não tem eficácia plena, é uma norma que depende de determinadas providências para passar a produzir efeitos. Então, é uma norma de eficácia limitada, diz o professor José Afonso. Uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Ela depende de determinada providência administrativa, política. Depende de você fazer uma lei que cria um determinado território federal. Ou, vamos pegar aqui, artigo 205. Aqui, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso é considerado uma norma programática, que é um dos tipos de norma de eficácia limitada, porque depende de muitas providências, quer dizer, é um programa, é uma promessa de que o Estado brasileiro vai atuar no sentido de oferecer educação para todos, e preparar para a cidadania e para o trabalho. Agora, isso implica muitas providências, algumas delas estão previstas e prescritas na Constituição, outras não. Então, é considerado uma norma de eficácia limitada. A eficácia limitada não significa ineficácia total. Quer dizer, o Estado brasileiro não pode atuar contra a educação. Agora, a gente não consegue obrigar quais são todas as medidas que o Estado brasileiro tem que tomar para promover a educação só a partir dessa norma. Então, é considerado uma norma de eficácia limitada. Bom, vocês vão ver isso aqui 500 mil vezes em direito constitucional, mas eu estou só querendo ilustrar, quando a gente fala de eficácia nesse sentido, é eficácia técnica. A norma deve produzir seus efeitos a partir de quando? Como? Outra
discussão sobre eficácia técnica é essa no direito privado, os elementos do negócio jurídico. Então, se fala que existem três planos do negócio jurídico: existência, validade e eficácia. Isso que foi discutido no livro do professor Antônio Junqueira Azevedo. Se a gente fosse partir do Kelsen, para isso que eu estou falando nessa aula, não faz nenhum sentido você falar, distinguir existência de validade e depois chamar de eficácia isso que esses autores chamam, que é o seguinte: o que é um negócio jurídico inexistente? Eles dizem os professores de direito privado, um negócio jurídico tem que ter um objeto, tem que ter partes e tem que ter uma forma, ainda que seja uma forma oral. Um contrato sobre nada, se você negociar com alguém que tem um objeto determinado, não tem um objeto o seu contrato, como é que você pode fazer um acordo, um contrato, sem um objeto? Isso é inexistente, dizem eles. Bom, para o Kelsen é a mesma coisa falar que é inválido, né? Agora, a inexistência seria um grau mais alto da invalidade nessa visão do negócio jurídico. Inexistente é um contrato que não tem nem partes, nem objeto, nem forma. Invalidade é aquele contrato que tem objeto, tem forma e tem partes, mas tem defeitos em algum desses elementos. Por exemplo, o objeto é ilícito. Você não pode contratar 1 quilo de maconha, porque o objeto é ilícito. O contrato é inválido. Então, dizem os civilistas, não é inexistente, porque tem um objeto, mas é inválido. Se fosse para falar nos termos do Keller, as duas coisas são inválidas da mesma forma, tendo objeto ou tendo objeto ilícito. A mesma coisa, partes incapazes, menor de 16 anos. O contrato vai ser inválido. E eficácia tem a ver com o seguinte: a partir de quando eu posso cobrar a prestação, que é a condição ou termo, a partir de que evento ou a partir de que data passa a ser exigível o cumprimento daquele contrato. Se chover, eu tenho que entregar a safra determinada quantidade de grãos. Ou depois de 3 meses, na data tal, é que fica pactuada a entrega daquele produto. Isso são os fatores de eficácia do contrato. Mas, mais uma vez, a eficácia nesse sentido técnico, aquilo que deve acontecer no futuro. Não é aquilo que vai acontecer de fato ou já aconteceu, né? Então, estamos no plano do dever ser da eficácia técnica, da vigência do contrato e tudo mais. Bom, e aí a gente tem a distinção no direito privado entre contrato nulo e negócio jurídico nulo e anulável. Depende da gravidade, vamos dizer, do defeito, do vício do contrato. Então, um contrato feito por alguém maior de 16 anos e menor de 18 é relativamente incapaz, segundo o nosso Código Civil. Então, se ninguém reclamar, aquele contrato é anulável. Quer dizer, a invalidade dele é menos grave, é anulável. Se ninguém reclamar, ele vai ser convalidado, ou seja, vai ser considerado válido normalmente. Se alguém reclamar, como o contrato é anulável, ele vai poder ser anulado e vai poder, então, ser considerado inválido. Então, tem os graus de validade, invalidade. Tudo isso, enfim, como a dogmática jurídica trata. O Kelsen falava que era tudo era anulável, se não me engano, né? E colocava tudo no plano da validade, não distinguia validade de existência e nem de eficácia nesse sentido técnico de deve produzir os seus efeitos. E para fechar, quando a gente fala de sentenças judiciais, né? Acho que teria um botão que levaria direto, né, para onde estava, mas para dar mais emoção, né? Mais um último campo aí que a gente usa a ideia de validade ou invalidade e tenta graduar essa invalidade em 3 graus, né? O grau mais grave da invalidade seria a inexistência. O grau médio da invalidade seria anulabilidade. E o grau mais grave é inexistência, o grau intermediário é nulidade e o grau menos grave é anulabilidade. Aquilo pode ser anulado ou não. Então, por exemplo, se eu der uma sentença aqui
ela não só é inválida, como diz o direito processual brasileiro, ela é inexistente, porque eu não sou juiz. Agora, um juiz, aqui, que segundo o Código Civil, era incompetente em termos de hierarquia ou de matéria. Se um juiz de primeira instância julgar alguém que deveria ser julgado pelo STF, porque tem prerrogativa de função, sei lá, o presidente da República, essa sentença é nula. A pessoa que julgou era um juiz. Vamos supor que o... Não, o Sérgio Moro já não é mais juiz, né? Mas tem algum juiz aí que não gosta do Lula e resolva processar e condenar o Lula por um crime pelo qual ele só poderia ser julgado no STF no curso do seu mandato. Essa sentença vai ser nula, porque em matéria de, em termos de hierarquia, esse juiz não era autoridade competente. Então, é invalidada. Claro, se ela é nula, se ela é inválida, ela não pode produzir nenhum efeito jurídico. Agora, a anulabilidade é aquela situação em que aquilo pode ser anulado ou não. E aí diz o direito processual civil brasileiro, Código de Processo Civil, artigo 63. O juiz incompetente por critério territorial. Ele é relativamente incompetente. Vamos supor que um caso deveria ter sido julgado por um juiz de São Paulo e foi julgado por um juiz do Paraná. Sei lá, os fatos aconteceram lá na fronteira, não estava muito claro, né? Aconteceu na fronteira de São Paulo e Paraná. Foi julgado pelo juiz do Paraná, mas deveria ter sido julgado pelo juiz de São Paulo. Se aquilo não for alegado por ninguém, a incompetência do juiz, se aquilo passar em branco lá, a pessoa for condenada e tudo mais, a sentença vai ser convalidada. Ou seja, ela era anulável. Se alguém reclamasse, ela podia perder a validade. A norma jurídica, que é o dispositivo da sentença, lá, a condenação, poderia ser considerada inválida. Mas como ninguém reclamou, aquilo passou a ser válido. Então, anulável é, evidentemente, aquilo que pode ser anulado, ou não. Né? Então, depende do grau, do vício, da incompetência do juiz, aqui no caso. Né? Se a pessoa não é juiz, é inexistente. Se é o juiz, se é juiz, mas não era aquele competente em termos da hierarquia ou matéria, a sentença é nula. E se era incompetente só em termos do território da sua jurisdição, a sentença é anulável. Se alguém reclamar, pode ser anulada, mas se ninguém reclamar, vai ser convalidada. E aí, para fechar mesmo, esse conceito, né, de revogação. Como eu dizia, a gente está falando da vigência da norma, que é a vida e a morte da norma. Né? A norma começa a sua vigência em determinado dia, termina em determinado dia. Revogação é o ato de retirar a vigência de uma norma, a validade de uma norma, por meio de outra norma. E aí, alguns termos importantes. Repristinação, adrogação e derrogação. O que é repristinação? Se eu tenho uma norma, vamos supor, a norma A, e veio a norma B. Não, vamos lá. Código Civil de 2016, vamos supor. 2016 não, 1916. Aí tem o Código Civil de 2002. Vamos supor que, em vez de criar um novo Código Civil, o Congresso simplesmente aprova uma norma de que está revogado o Código Civil de 2002. O que acontece com o Código Civil de 1916? Pergunto eu. Acontece alguma coisa? Foi revogado, a gente teve o Código 16, que foi revogado pelo 2002. Se for revogado o de 2002, o que acontece com o de 16? Vamos supor que não haja um novo Código Civil. Só tem uma norma que fala revogado em 2002. O que acontece com o de 16? Isso, não volta a valer. É proibido no direito a repristinação. É isso. Repristinação seria ressuscitar uma norma que foi morta. Não pode. Só Jesus que pode ressuscitar. A norma jurídica não pode. Então, se você simplesmente revogar a norma anterior, não volta a vigência da norma anterior à anterior. A não ser que diga essa norma C
volta o código 16, mas é como se ela criasse de novo, como se ela copiasse e colasse o código 16, né, vamos dizer. Mas não existe essa repristinação automática. Isso é proibido. Você tirar a vigência de uma norma e considerar que voltou a viger a norma anterior, né? Que já foi revogada. Uma vez morta a norma, ela não pode ressuscitar. Norma, inclusive, é minha tia. A revogação, então, diz o seguinte: a gente fala que a revogação pode ser total ou parcial. Eu posso ter uma lei, tá, pode ser implícita ou explícita, né? Se eu crio um novo Código Civil de 2026, e não precisa dizer, o Código Civil não precisa dizer que está revogado de 2002. Se ele está lá, Código Civil, e é todo um novo Código Civil, está implicitamente revogado o Código de 2002. Agora, então, a revogação pode ser total, que a gente chama de abrogação. A norma, toda norma anterior perde a sua validade, encerra a sua vigência, ou a revogação pode ser parcial. Você só afasta a norma anterior naquilo que ela for incompatível com a norma posterior, que é o que a gente chama da derrogação. Então, vamos supor que haja uma lei geral sobre imóveis no Brasil, o Código Civil. E é criada uma nova lei apenas sobre imóveis urbanos. Bom, todos os dispositivos do Código Civil sobre imóveis em geral continuam vigentes e continuam valendo. Eles só vão ser derrogados aqueles dispositivos que forem contraditórios com a nova lei sobre imóveis urbanos. Quer dizer, só naqueles casos em que for incompatível, portanto, só uma parte da lei anterior é que vai ser afastada pela lei posterior. Sim, mas isso é só para falar dos termos técnicos, assim, que a ideia de abrogação é uma revogação total, e derrogação é o afastamento parcial. Você só afasta a norma anterior naquilo que ela foi incompatível com a norma atual, com a norma posterior. Tá? Só para uniformizar os termos aqui. Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa parte aí do ordenamento jurídico, eficácia, validade? No fundo, tudo, então, tirando a discussão de sociologia, se a norma é cumprida ou não é cumprida, sempre que a gente vê o termo eficácia nas discussões de dogmática, eficácia das normas constitucionais, eficácia do negócio jurídico, eficácia das sentenças, é sempre eficácia nesse sentido técnico de que, a partir de quando a norma deve ou não produzir seus efeitos, ela é nula ou ela é anulável, ou ela é tão inválida que a gente chama de inexistente. Mas são todos termos que estão na prática jurídica, que estão na dogmática jurídica, e que, se a gente fosse colocar num grupo dentro da teoria do Kelsen, tudo isso se refere à validade, na verdade, né? Não à eficácia no sentido social, que é a eficácia no sentido que o Kelsen fala disso. Sempre que ele fala de eficácia, é eficácia social. Eficácia técnica é o fato da norma poder produzir seus efeitos jurídicos e a partir de quando e como que ela produz esses efeitos jurídicos, né? Mas sempre no plano do dever ser. Tudo bem? Então é isso. Voltamos aí, 9h35, tá bom? Seminário.